falar sobre Deus como sendo o nosso Pai. Amém, irmãos? Mateus 6, 25 diz: portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial a sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o seu esplendor e a sua glória, revestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis, dizendo, o que iremos comer, o que iremos beber, e ainda com o que vestiremos, pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Sobre as aves dos céus, quem cuida delas? O Pai. Amém. Oh, glória. Acho que eu nem preciso ministrar. Sabe, irmãos, é interessante esse texto, né? Ele é um texto que está bem no início do ministério de Jesus, no capítulo 6 em Mateus, bem no início, né? Mas Jesus ele já vem trazendo já essa tônica, né? Deus como sendo o Pai. Não Deus como sendo Deus, não Deus como sendo soberano, mas Deus como sendo o Pai. Amém? E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Naquele tempo, quando a gente olha para as Escrituras, o judeu ele tinha um entendimento de quem era Deus na vida dele. Não é verdade? O judeu ele sempre via Deus como sendo o soberano, como sendo Deus, como sendo o El Shaddai, como sendo o Elohim. Amém? Essa era a maneira com que o judeu ele enxergava Deus. E às vezes a gente vai conversar com as pessoas na rua, elas também têm às vezes esse entendimento, ou Deus é assim, ou então Deus é completamente bom e Deus é meu Pai, Deus é o Criador de todas as coisas. Né? De fato Ele é o Criador de todas as coisas. De fato Ele ama todos, mas Ele não pode ser o Pai de todos. Ele só pode ser pai daqueles que aceitam adentrar a sua família. Amém? Quantos aqui são filhos de Deus? Amém. Eu também sou. Por quê? Porque eu tenho essa consciência. Porque eu simplesmente não declarei Jesus como sendo o Senhor da minha vida. Não simplesmente disse as palavras, mas eu acreditei. Amém? Amém. E quando eu envolvi o meu coração nisso, eu passei a honrar Ele. Eu passei a amar Ele. Eu passei a respeitar Ele. Eu passei a obedecer Ele. Amém? Amém? E é interessante, irmãos, em João, capítulo 8, versículo 44, Jesus ele fala, não vamos abrir lá não, porque hoje a gente vai abrir bastante coisa, mas se estiver abrindo tudo bem, tá? João capítulo 8, versículo 44, Jesus ele trata com o povo judeu ali naquele momento ali, falando que eles são filhos do diabo. Parece um pouco pesado isso. Né? É interessante que Paulo também em Efésios capítulo 2, Paulo ele já fala já para os cristãos que eles não são mais os filhos da desobediência. Né? Mas que agora eles foram resgatados pelo sangue de Cristo. Deus agora deu uma nova vida a eles. Deus trouxe eles para a família de Deus. Amém? E agora eles passam a ser filhos. Amém, irmãos? Amém. E conversando,
né, às vezes com uma pessoa ou outra, com um cristão ou outro cristão, às vezes o cristão ele não tem esse entendimento de que Deus é Pai. Né? Às vezes o cristão ele pega e vai ler a Bíblia e vai querer conhecer a Deus e vai se aprofundar nele, né? Olhando no Antigo Testamento. E o que é que eu quero te dizer com isso? É que Deus ele se revela de uma maneira para o povo judeu. Jesus vem e ele realmente nos revela quem Deus é, o propósito de Deus. Jesus vem e nos traz um Deus que é amor. Eu não sou judeu, você não é judeu. Né? Nós somos cristãos. Né? E é no Novo Testamento que Deus ele é revelado como sendo Pai. E se eu faço parte da família de Deus, então eu tenho que fazer com que isso realmente desça para dentro do meu coração. Amém? Eu não posso fazer com que somente aquilo que eu vejo que Deus fez com o povo, da maneira com que Ele conduziu as coisas com o povo judeu no Antigo Testamento, seja o caráter dele revelado dentro do meu coração. Amém, irmãos? No meu íntimo, é isso que eu quero dizer para vocês, no meu íntimo. Eu sei que se eu perguntar para cada um tem a sua experiência, né? Cada um vivenciou a questão de família, né? De uma determinada maneira, tem uma ótica a respeito do que é a figura de um pai, né? Que é a figura da mãe, né? Dos pais, na sua criação, né, na sua vida, não é verdade? Mas sabe, irmãos, Deus ele se revela para nós como sendo o Pai. E Jesus dizendo, ele fala, olha, vocês que são maus, sabem dar boas coisas a Deus, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então, eu ainda não tenho filhos, mas alguns de vocês que já têm filhos, né? Tá chegando o filho também, né? Rayane e Diego. Mas sabe, irmãos, existe um amor, né? Existe uma entrega tão grande, um sacrifício tão grande que o pai faz para com o filho. Mesmo o pai não sendo tão perfeito assim, quanto mais aquele que é perfeito, né? Quanto mais Deus. Amém? Sabe, irmãos, então a gente precisa ter isso bem arraigado dentro do nosso coração. A gente precisa sempre olhar Deus como sendo o nosso Pai. Quantos aqui honram o pai e a mãe? Todos, não é verdade? Todo filho se esforça ao máximo para poder honrar o pai e a sua mãe. Amém? Então, sabe, quando eu coloco Deus, vamos dizer assim, quando eu coloco Deus nessa categoria de sendo o meu pai, né, nessa ótica de sendo o meu pai, eu não vou desmerecer ele, porque eu já tenho um entendimento de que o filho deve honrar o pai, o filho deve respeitar o pai, o filho deve obedecer o pai. Né? E sabe, irmãos, quando eu trago isso para dentro de mim e eu começo a colocar isso em prática todos os dias da minha vida, aquele que está diante de mim, né, Deus, ele vai poder se manifestar como eu vejo ele. Né? Amém? Imagina. Não é nem imaginar, né? Mas olha só, não coloco Deus na categoria de patrão, mas coloco Deus na categoria de Senhor. E se eu me coloco na categoria de servo, o que eu recebo do meu Senhor é só o básico. Mas se eu me coloco na categoria de filho, o que eu recebo do meu pai é o melhor. Amém? Sabe, irmãos, Deus já fez tudo o que foi necessário para que tenhamos uma vida plena nele. Ele deu o seu melhor, ele deu o seu filho.
E por mais que todos aqueles lá no Antigo Testamento tentaram, se esforçaram para poder conhecer a Deus, para poder manter um relacionamento com Deus, irmãos, eles não chegaram nem perto do que é ter um relacionamento de filho para pai. E nem de pai para com seu filho. Amém? Mas sabe, Deus, pelo amor que Ele tem em toda a humanidade, Ele entregou o seu filho. Ele entregou o seu melhor. Amém? Para poder morrer por nós. Para que hoje pudéssemos ser filhos dele também. Para que pudéssemos adentrar nessa família. Né? Então, se eu trago aquela ótica, aquele entendimento de que Deus é Senhor e eu sou servo, eu posso chegar só até um ponto no meu relacionamento com Deus. E o Antigo Testamento deixa isso muito bem explanado para qualquer um. Todo judeu ele precisava ir ao templo, pelo menos uma vez no ano, não é verdade? Ele precisava se apresentar a Deus. Mas quem entrava no Santo dos Santos? Era só o sacerdote, o sumo sacerdote. Não? E mesmo assim ele ainda tinha que ter uma série de cuidados para que ele não entrasse lá e o castigo caísse sobre ele. Então ele não podia chegar lá e entrar de qualquer maneira. Né? Ele tinha que ter todo um cuidado, toda uma diligência. Amém? Mas e hoje, como sendo filhos? Ei, o autor de Hebreus fala pra gente que podemos nos achegar ao trono da graça. Confiadamente. Confiadamente. Por quê? Porque somos filhos. Amém? Não somos servos. Somos filhos. E se eu exerço o meu papel de filho, com certeza eu vou ser muito mais diligente com as coisas do meu pai do que os próprios servos dele. De fato. Amém? Então, essa consciência, irmãos, de que somos filhos, que Ele é o vosso Pai Celestial. Esses versículos que eu li em Mateus, a gente vai voltar a ler eles novamente, mas é isso que Jesus traz, né, nessa tônica mesmo. Filho, o vosso Pai. Não é o vosso Deus. Não é o vosso Pai, não é o Pai dos pecadores. Não, é o Pai dos seus filhos. Amém, irmãos? Se você é filho, saiba, Ele é o seu Pai. E tudo aquilo que o Pai deve fazer, Deus se empenha e se esforça ao máximo para poder fazer pelos seus filhos. Amém? Ei, o Pai sustenta os filhos. Amém. Amém? Ele tem uma vontade que é boa, agradável e perfeita para os seus filhos. Ele tem cura e saúde divina para os seus filhos. O maior desejo do pai é dar tudo para o filho. O maior desejo do pai é isso, é dar tudo para o filho. Filho, está com necessidade, toma. Filho, está com falta disso, toma. Não é verdade? Quem é pai não sempre procura exercer isso. Não é? O filho ligou, o pai corre lá e socorre. Por quê? Porque é pai. Por causa disso. Mas se eu olho para Deus, se eu me coloco diante dele, né, com restrições, não me adentrando no Santo dos Santos, olhando para ele como sendo um Senhor, eu não vou conseguir receber as coisas. Lembra lá da parábola do filho pródigo? Né, o filho pródigo voltou para casa, o pai o recebeu, o amou, e o outro irmão se sentiu, né, ofendido, se sentiu magoado. Por quê? Porque o pai deu uma grande festa para o outro filho, que fez tudo de errado, mas esse que estava aqui fazendo todas as coisas certas, né? O pai, até então, o pai não tinha demonstrado essa afeição, esse carinho.
Mas é interessante as palavras do pai: filho, tudo que é meu é seu. Amém. A qualquer momento você pode pegar um cevado e comemorar com seus amigos, porque tudo que é meu é seu, filho. Mas como é que o filho enxergava o pai? Como sendo o Senhor, e o filho mais um entre os servos. Então ele não conseguia desfrutar das bênçãos que o pai tinha para ele. Amém? Amém? Sabe, irmãos, precisa cair dentro dos nossos corações. Deus é Pai. Deus é Pai. Amém? Amém? Sabe, eu acredito, irmãos, que isso muda tudo. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Amém? Amém? Muda tudo. Tudo, irmãos, tudo. Se eu enxergo Deus como sendo o meu Pai, é paz e tranquilidade para mim. Por quê? Porque eu tenho um Pai que realmente me supre em todas as coisas. Amém? Eu não vejo Ele como sendo um Senhor e do qual eu não posso desrespeitar Ele, do qual eu não posso infringir nenhuma lei, nenhuma regra que Ele impõe. Mas eu sabendo que eu sou filho, mesmo que em algum momento eu o desrespeite, mesmo que em algum momento eu fale com Ele, que eu cometa alguma falha mesmo sabendo que vem consequências para mim por causa da minha, vamos dizer assim, transgressão, eu sei que ainda existe um amor de pai envolvido. Eu sei que Ele me ama e que Ele vai cuidar de mim. Ele vai me ajudar nesse endireitamento. Eu preciso confiar no Senhor. Amém? Eu preciso amar Ele. Amém, irmãos? Eu preciso enxergar Deus como sendo meu Pai. Eu gostaria que vocês abrissem o Evangelho de João 16. Tem algumas coisas boas aqui para a gente poder ler. O versículo 15. Eu vou ler alguns versículos pulados aqui nesse capítulo. Amém? Vamos lá. João, capítulo 16, versículo 15. Tudo quanto o Pai tem, pertence a mim. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá o que é meu e o revelará a vós. No versículo 23, diz assim: e naquele dia não me pedireis mais nada, pois eu verdadeiramente vos asseguro que tudo o que pedires ao Pai, Ele o concederá a vós em meu nome. Versículo 26, a gente vai ler do 26 ao 30, diz assim: nesses dias pedireis em meu nome, e não digo que orareis ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque me amastes e credes que eu vim dele. E vim do Pai e entrei no mundo, e agora deixo o mundo e volto para o Pai. Vamos parar aqui. A gente vai continuar lendo o 29 e 30 já. Amém? Mas olha só o que Jesus diz. Ele fala: pois o próprio Pai vos ama. Então, Jesus dizendo que não estava... esse amor que vem da parte de Deus, não é porque a gente respeitou Jesus, foi legal com Jesus e agora de quebra a gente vai ser legal, Deus vai ser legal conosco, não. Mas Deus nos amou. Amém? Assim como Deus ama Jesus, assim como Deus proporcionou tudo para Jesus, por nós também. Por quê? Porque somos filhos. Somos filhos dele. E os judeus tinham muita dificuldade nisso, irmãos. Eu te convido, pega um dos evangelhos e lê, e você vai perceber como eles tinham dificuldades e por que Jesus ele foi tão assim impedido de pregar o evangelho, impedido de trazer as boas novas. Por quê? Porque o judeu não conseguia enxergar alguém dizendo
para o Deus deles, que é o Filho. Ninguém chegou até agora e falou isso. Por que você vai falar? Né? Era assim que eles viam. E Jesus, ele tinha essa dificuldade. E mesmo aqueles ainda que tentavam, assim, de alguma maneira, abrir mais o coração, né? Como foi o caso de Nicodemos, ainda ficava travado ainda. Cara, mas como é que eu vou conseguir entrar nessa família? Se eu já sou velho, a minha família é outra, como é que eu vou entrar, Jesus? Como? Mas são aqueles que são nascidos do Espírito. Amém. Amém? Sabe, irmãos, é aí que está a diferença de quem é filho e quem não é. Sabe, tudo bem, e eu falo isso para vocês, não discrimine uma pessoa, né, se ela traz esse entendimento numa conversa com vocês, não repreenda ela, mas ensine ela. Amém? Faça como Jesus fez contigo um dia. Não é? Derrame amor sobre a vida dela. Amém? Derrame amor sobre a vida dela. Para quê? Para que ela consiga ver Cristo e, vendo Cristo, ela consiga ver o Pai. Por quê? Cristo nos revelou o Deus, o Elohim, o El Shaddai. Amém? As leis não conseguem nos revelar quem Deus é. Elas somente conseguem nos revelar quem somos diante dele. Mas é Cristo. Cristo nos consegue trazer para nós, né, abrir a nossa mente, abrir os nossos olhos de quem realmente Deus é. Amém? Eu sou filho. Amém, irmãos? No 29, né, continuando a leitura, diz assim: então os discípulos de Jesus observaram-lhe e disseram, né? Perdão, não está aqui. Então os discípulos de Jesus observaram-lhe: eis que agora falas claramente e não através de uma linguagem enigmática. Isso os discípulos falando. Agora temos certezas de que tens pleno conhecimento de tudo, pois nem é necessário que verbalizemos as perguntas que nos inquietam. Por isso cremos que verdadeiramente viestes de Deus. Amém? Amém. Sabe, irmãos, chegou um tempo que Deus foi revelado no coração deles. Que eles não viam mais Deus como sendo somente aquele Senhor e eles meros escravos, meros servos. Amém, irmãos? Sabe, tem que ser assim nas nossas vidas. Sabe, a gente precisa levar isso no nosso dia a dia. Diante das dificuldades que se levantam. De que, ei, peraí, eu sou filho de Deus. Amém? Eu sou filho de Deus. Ei, eu não faço parte de uma religião, não. Eu faço parte de uma família. Amém, irmãos? Mas como é que a gente conhece a Deus? O cristão. Pela palavra. Amém? Inicialmente pela palavra. É a palavra que vai nos apresentar quem Deus é. E é no Novo Testamento que vamos conhecer o nosso Deus, irmãos. O Antigo Testamento, ele é uma sombra. Amém? A sombra somente mostra uma silhueta, ela somente mostra a forma exterior. Ela não mostra as cores, os detalhes, o íntimo. Diferente de uma foto, quando a gente olha para uma foto. Amém, irmãos? Então a gente realmente precisa, sim, olhar para a palavra. A gente vai conhecer Deus pela palavra. Sabe, irmãos? E às vezes eu e a José, às vezes a gente acaba sendo insistente. Né? Às vezes a gente acaba, não sei, mas talvez pegando um pouco pesado, né? Às vezes a gente para, pensa, medita um pouquinho. Nossa, será que eu peguei muito pesado
determinada pessoa ou com outra. Mas sabe, irmãos, a única maneira da gente conseguir ter a consciência, ter a revelação no nosso coração de quem Deus é, irmãos, é pela palavra. Então o cristão precisa se alimentar da palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? De toda palavra que procede da boca de Deus, irmãos. E a gente precisa conhecer o lado amoroso de Deus. Amém? Porque Deus é amor. Deus é maravilhoso, irmãos. Quero ler com vocês João capítulo 14. Volta um pouquinho antes. Versículo 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me revelarei a ele. O 22 diz: então perguntou-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. E o meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele o nosso lar. Não é uma questão de ser excluído, não. Mas é uma questão de prioridades. Amém? O filho que não obedece, o filho que não honra, o filho que não respeita, ele não consegue ter muitas coisas do Pai. Ele não consegue. Mas o filho que honra, o filho que obedece, o filho que quer sempre ter o Pai como um referencial e quer se permitir ser ensinado por ele, esse sim, o Pai sempre se agrada, o Pai sempre pode dar coisas a ele. E como é que Jesus pode vir e se revelar a toda a humanidade? É difícil, né? Para alguns casos eu digo que é até impossível, porque se eu não quiser, você não pode falar para mim quem você é, Ailton. Eu não quero escutar. Eu não quero ponto final. Então se alguém fala, eu não quero escutar sobre Jesus, como é que Jesus pode se revelar a ele? Não tem como, ele fechou a porta. Ninguém não entra. Ei, mas o discípulo abre a porta. O discípulo deixa o mestre entrar. Amém? O discípulo deixa o mestre entrar, irmãos. Amém? Então o pai vai poder ser pai na vida dele. Né? E quais são as atitudes de um pai para com o seu filho? Que o filho, ele guarda os mandamentos do pai. E que ele vai ser amado pelo seu pai. Amém? Vamos abrir em João capítulo 13. Vamos voltar mais um pouquinho. 13:34. Jesus dizendo: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Dessa mesma maneira, tenhais amor para uns com os outros. Aí o 35, através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então a gente precisa guardar esse mandamento. O mandamento é esse: amar uns aos outros. Amém? E a questão do se revelar, sim, é para os discípulos. Mas a questão do amar, aí não, irmãos, aí é para todos. Aí a gente precisa amar a todos. Mesmo os que pisam no nosso calo.
Mesmo aqueles que a gente ainda tenta achar que não, esse cara não merece muita coisa não. Mas a palavra nos convida. Sabe por quê? Porque Deus é amor. E essa é a essência de Deus, irmãos. Deus é amor. Se Deus é amor e eu hoje sou filho dele, porque eu fui recriado nele, faço parte da família dele, você acha que eu não tenho condições de amar também as outras pessoas? Tenho. Tenho total capacidade para isso. Tenho todas as condições necessárias. Amém? E o mais interessante nisso tudo, irmãos, é que sabendo que Deus é amor, Ele não foge do compromisso dele contigo nem comigo, por ser o nosso Pai. Amém? Ele não foge. Deus é bom demais. João 17, 23 diz assim: eu nele e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amastes a mim. Então, conhecendo o Senhor pela palavra. Amém? E isso vai sempre gerar unidade. A gente vai se tornar um com Cristo. E as pessoas que vão nos olhar, elas vão falar assim: rapaz, você é diferente. Por que você é diferente? Aí você pode trazer a compreensão: é porque na vida dele ainda não foi revelado o que foi na minha vida. Por isso que ele ainda não consegue entender o que é diferente em mim. Por que quando eu coloco a mão em determinadas coisas acontece? Por que quando eu chego a paz chega? Amém? Aí você senta e começa a falar um pouquinho para essa pessoa. Aí é maravilhoso, irmãos. Maravilhoso. Porque a criação anseia. A criação anseia, irmãos, que os filhos de Deus sejam revelados. E eles desejam isso. Eles desejam. Amém? Porque carregamos a essência do nosso Pai. Deus é bom, não é? Amém. Deus é seu Pai? Amém. Oh, glória! Eu quero ler alguns versículos aqui e eu quero que você medite um pouco, eu quero que você pare e pense como é que você deve interpretar eles. 1 Pedro 5, 7, caso você queira abrir ou esperar. 1 Pedro 5, versículo 7. Eu já vou encerrar por aqui já, tá bom? Diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Filipenses 4,13 diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Salmos 27,1 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Parece que parece que é um confronto para a gente. Né? Mas quando você tem um entendimento de filho, isso já não é mais um confronto. Por quê? Porque você sabe quem você é. Você sabe que o seu relacionamento com ele não é mais um relacionamento até um certo ponto. Não, agora eu posso adentrar lá dentro, no Santo dos Santos. Eu posso exercer a autoridade que ele me constituiu como sendo filho dele. Eu posso tomar posse de tudo aquilo que ele tem já para a minha vida. Fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. Às vezes o cristão não consegue desfrutar disso, irmãos, porque ele não tem consciência de que ele é filho. Aí ele acha que é, mas ele não se comporta como sendo um filho. Então ele não consegue receber aquilo que o Pai tem para a vida dele. Amém? Fique em déficit.
ele não consegue receber. Aí ele lê esse versículo aqui, tudo posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ah, mas Paulo era um apóstolo. Paulo se tornou filho. Paulo se tornou filho. E foi com o entendimento e com a consciência de filho que ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Então você também pode todas as coisas naquele que te fortalece. Amém? Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Aí Jesus, quando disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras demais coisas vos serão acrescentadas, irmãos, é diferente. É diferente. Por que eu estou buscando a Deus? Porque eu sou filho dele. Porque ele é meu pai. Porque eu faço parte da família. Amém? Eu não sou um servo. Não. Agora eu sou um filho. Eu sento à mesa com meu pai. Eu posso ter momentos com ele. Momentos de intimidade. Momentos profundos com ele. Amém? Como é que eu vou conhecer o meu pai? Pela palavra dele. Pela palavra dele. Amém? Foram abençoados? Deus é bom, não é? Oh, glória. Tem um outro versículo aqui, Hebreus 13. Falei que eu ia ler só aqueles 3, mas deixa eu ler só mais esse daqui também. 13:5. Vou ler o 5 e o 6. Tá? Seja a vossa vida desprovida de avareza. Alegrai-vos com tudo que possuís, porque Ele mesmo declarou, e eu quero que você fixe nisso daqui. Por motivo algum te abandonarei, nunca jamais te desampararei. Por esta razão podemos afirmar com toda segurança: o Senhor é o meu ajudador, nada temerei. O que poderá fazer contra mim o ser humano? Nada. Ninguém pode fazer nada contra você, porque você é filho de Deus. Amém? Exerça a sua autoridade. Amém? Exerça a sua posição de filho. Amém, irmãos? Traga a sua consciência de que Deus é o seu Pai. Amém? Se Deus pode cuidar tão bem da erva, se Deus pode cuidar tão bem das aves, quanto mais os seus filhos. Amém? O vosso Pai Celestial sabe que você necessita de todas essas coisas. Ele sabe que você precisa, irmãos. Apenas seja filho e você receberá. Aleluia. Apenas seja filho e você receberá dele. Amém? Deus é bom, Deus é maravilhoso, irmãos. Deus está sempre conosco. Deus está sempre conosco. Só fazer um comentário aqui. Ontem eu tive uma aula e o professor ele pediu para a gente poder ler assistir um vídeo, né, que é um programa do governo. Eu esqueci agora o nome do programa, mas enfim, a mãe, quando ela já dá a luz ao filho, vão psicólogos e vão assistentes sociais nas casas para poder instruir a mãe como ela deve fazer naqueles primeiros momentos de vida. Né? Pela psicologia, os seus primeiros 6 anos, né, são muito importantes para a constituição daquela pessoa, né, da sua identidade, da sua personalidade, né, de quem ele é, quem ele vai ser, sabe? Isso daí faz uma grande diferença, né? E lá nesse programa lá,
eles escolheram uma família lá, né, para poder fazer a entrevista, e essa mãe, ela já estava já no seu 9º filho. Sabe, irmãos? E ela falando que com a chegada dessa filhinha dela, né, a 9ª, é que ela foi ter a consciência de que ela precisava dar atenção para a filha dela. Imagina os outros 9. 8, perdão, desculpa. Imagina só os outros 8. Ela falando que ela não tinha paciência com eles, que ela não conseguia sentar para poder querer escutar eles, para poder falar com eles. Mas a assistente, a psicóloga ali com ela, ali, dando instruções para ela, mostrando para ela o quanto é importante, né, essas primeiras fases da criança, né, e como vai ser diferente, como vai provocar um crescimento na vida dela. Amém? E sabe, irmãos, é por isso que a humanidade tem essa dificuldade de ver Deus como sendo um pai. Porque por mais que a gente ainda tente se esforce como pais, né, como pessoas, acabam errando, acabam falhando. Mas a vida está aqui. A vida está aqui. Aí eu preciso trazer ela para cá, para dentro do meu coração. Amém? Foram abençoados? Amém. Amém. Glória a Deus.